A maior adversária da União Europeia é a OTAN. A OTAN subordina a vontade política, a vontade econômica da Alemanha, que deveria ser desmilitarizada em um país ocupado pelos Estados Unidos, e a União Europeia é a capacidade que tem a elite alemã, a elite francesa, elites financeiras, por exemplo, de Luxemburgo, etc., que é a base financeira europeia, de organizar um território supranacional que não tem nem eleição, né? Que quem comanda a União Europeia é o secretário executivo, a Comissão Executiva da União Europeia. Então é um espaço de excelência para o poder da economia alemã e da economia francesa e seus aliados, e se subordina à esfera de influência estadunidense anglo-saxã, através da OTAN. Bruno, essa questão independente das questões internas da OTAN, mas de pertencer ou não da OTAN, falando um jornalista só, não leigo, não deveria ser uma decisão dos ucranianos? Eles não têm o direito de dizer, nós queremos ser da OTAN. Por que o Putin tem poder de veto a isso? Em tese, sim. Mas aí poderia se instalar bases de mísseis nucleares em Cuba, por exemplo. É a mesma coisa. Claro. Para a Rússia, como espaço pós-soviético, a Ucrânia aderir à OTAN, é como em Guerra Fria Cuba ter, na época, mísseis nucleares e bases nucleares da União Soviética. Mas aqui já tem outras fronteiras ali com a Rússia, né, que são próximas à Ucrânia e que são da OTAN. Eu sei, Renan, mas não tem população russo-étnica. Não tem uma relação tão umbilical, chamada área core da mãe Rússia, que é a Rússia branca, a Rússia de fronteira e a Rússia, que é a parte ocidental da Federação Russa, porque aquela expansão territorial da Rússia, ela foi uma projeção dos séculos 18 e 19. A Rússia, ela é um país ocidental com uma área continental que chega aos limites da Ásia, mas a área core, né, da Rússia histórica, ela é entre dos Urais, sentido europeu, Bielorrússia e a Rússia de fronteira, a Ucrânia. Você pode pensar assim, mas que coisa pretensiosa, né? Mas para o espaço pós-soviético é como, vou falar uma outra heresia, é como que, quem dera que fosse verdade, né? É como que o México aderisse a um pacto militar com a Rússia, campanha para retomar as áreas roubadas em 1848. O impacto é o mesmo. E tem muita população mexicana e... Isso tu diz com o fim da União Soviética? Isso. Tem muita população mexicana, ticana, mexicana-americana no oeste dos Estados Unidos do que russo, proporcionalmente, né? Do que russo étnico na Ucrânia, mas são populações enormes. E se você conversar com qualquer ucraniano que pegou ainda era da União Soviética, parece uma outra heresia esse afastamento, essa animosidade entre a Ucrânia e a Rússia, porque, sei lá, do rio Dnieper, do leste ucraniano para lá, a pertença é muito mais russa do que ucraniana. Língua, cultura e também a área de esfera econômica. Aí você vai falar assim, mas e Donetsk? Tem aquele, vamos futebolizar, tinha aquele estilo, o Shakhtar jogava. Shakhtar, cheio de brasileiro no Shakhtar. Pois é, mas ali tu vai ver que tem explorações de gás, que é verdade, né? Até o imbecil do Trump, né? Que uma tristeza para a política mundial. O que ele dizia em relação a Hunter Biden, filho do Biden, tá correto. Ele estava no board de uma empresa de gás ali. Havia muita presença econômica pró-Estados Unidos numa área que seria meio que de influência direta da Rússia. Eu estou tentando entrar na mentalidade de quem promoveu a guerra, mas, de novo, são tempos distintos. A guerra civil intra-ucraniana, ou de russos étnicos sendo atacados pelo poder de Estado de Kiev, é de 2014 a 2022. E a guerra de agressão, que a Rússia invade o território ucraniano, em princípio para liberar ou constituir uma soberania em Luhansk e Donetsk e ratificar a Crimeia, e aí tem elementos que pouca gente comenta, né? A Crimeia, ela tem um acesso à água fechado. Fala, mas podia desalinizar a água do Mar Negro. Mas o acesso a fontes naturais de água doce, ele está bloqueado. Tem umas comportas gigantes que a Ucrânia não deixa chegar água lá, por exemplo, desde a separação. Seria o objetivo finalista da Rússia. Eu não sei quantos territórios poderiam incorporar pelo esforço militar, e hoje, sem querer ser taxativo, os Estados Unidos veem na Ucrânia o Afeganistão europeu da União Soviética. Proporcionalmente seria isso, né? Como se eles próprios não tivessem o seu Afeganistão no século XXI, mas olham para o conflito Rússia-Ucrânia muito como se fosse Afeganistão e União Soviética de 79 a 88.